Amigos do Diálogo Espírita, o tema livre de hoje vai debater a inconveniência de toda sorte de abusos. Quais as consequências? Se os principais acontecimentos da vida são preparados antes de reencarnarmos, o que adianta rezar e pedir a Deus para que as coisas melhorem? Essa pergunta está em O Espiritismo Responde. E para terminar em presença literária, o livro Visão Espírita nas Distonias Mentais. No ar, mais um Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, eu estou aqui na companhia da Rose Heidmann e do Parchen para nós debatermos aqui vários pequenos tópicos sobre os abusos, os excessos que nós costumamos cometer. Eu começo rapidinho com a Rose sobre alimentação, Rose. Qual é o seu recadinho? Ai, meu Deus. O que é importante nós lembrarmos da alimentação? Jesus disse que não é o que entra pela boca, não é, que contamina o espírito. Então, nos é lícito comer de tudo, desde que faça bem à saúde. O que nós vemos, né? Ao lado de bolsões de miséria, pessoas que põem no lixo um monte de comida boa, que ainda poderia ser aproveitada. Sobre alimentação, o Espiritismo nos ensina o quê? Moderação. Comermos de tudo, apreciarmos o sabor que Deus colocou no alimento bom, na fruta, na verdura, na carne quando necessária, mas sabermos repartir aquilo que temos, usarmos dos recursos com parcimônia, não abusarmos da mesa, cuidarmos, valorizarmos a nossa vida e aquilo que nos rodeia. E a nossa saúde, né, Eu acho. Rose, para não se empanturrar de tanto comer e depois morrer precocemente. E nem se privar, supliciando o corpo de coisas que são necessárias ao nosso equilíbrio, à nossa saúde. Parchen, sobre riqueza. Quais consequências do abuso da riqueza? Tradicionalmente, se coloca que a riqueza é uma das provas mais difíceis. Na verdade, a administração da riqueza é muito complicada, porque a riqueza dá tanto à pessoa que a induz quase que ao egoísmo. E a pessoa precisa vencer isso muito, porque a quem é dado administrar a riqueza deveria geri-la para promover progresso da sociedade como um todo, gerando emprego e renda. Aquela pessoa que apenas quer para si, que acumula sem nada produzir de útil para a sociedade, sem sombra de dúvida está adquirindo para ser um grande débito. Muito bem. Rose, sexo. A sexualidade humana, fonte de vida, de saúde, de equilíbrio, de alegria, é encarada tradicionalmente como se fosse algo de menor valia, como se fosse alguma coisa pecaminosa. A troca de energia entre duas pessoas que se amam é sagrada, é fonte de vida, partilha de emoções, de sentimentos, da vida. O sexo, ele não é supervalorizado, na minha opinião, ele é desvalorizado. Aquele que se entrega a qualquer tipo de experiência, sem selecionar aquelas que realmente reflitam o seu sentimento, a sua emoção, a sua capacidade de amar profundamente. Aquele que pula de uma experiência para outra não valoriza a sexualidade, desvaloriza a si mesmo. O sexo é fonte de vida, de união, de alegria, de estímulo para a vida, de estímulo para o nosso crescimento. Pelo sexo, a família se forma e a criatura sai do egoísmo para o altruísmo, porque partilha com aqueles que o rodeiam no âmbito familiar, com aqueles que são parecidos com ele mesmo na progenitura, os dons, os valores, as bênçãos que recebe. Pelo sexo, pela família, a criatura sai do egoísmo para o altruísmo, se for bem conduzido e bem valorizado na sua direção de crescimento, de espiritualidade, inclusive. Muito bem, Parchen, nós consideramos aqui, eu listei também como um dos abusos, a ostentação, o orgulho, que na minha opinião é diferente de amor próprio. A pessoa se querer bem se valorizar é uma coisa, mas quando ela se orgulha demais, tenha ou não tenha motivo para isso, já é um abuso, não é? É um grande abuso.
Porque, primeiro, a nossa sociedade e o nosso mundo, por ser um mundo de expiação e provas, ele é bastante desigual. E aquela pessoa que quer mostrar o que tem, muitas vezes o que não tem, e quer apenas aparentar, ela está tentando se impor aos seus irmãos e dizer que esses são menos ou menos importantes do que ele. Realmente, a ostentação demonstra uma grande chaga dentro da pessoa, que ela não entendeu a sua participação no mundo e que ela não tem que se impor pelo que aparenta, mas pelo que ela realmente é. Muito bem. Falando em orgulho, Rose, falamos também em vaidade. Ah, né? meu Deus, o culto mulheres. ao corpo. Esse é mesmo para nós mulheres, não é? Não, nós homens somos condescendentes, mas você não concorda que há abusos? Com certeza. Na verdade, nós temos que cultuar o nosso corpo. Ele é templo do nosso espírito, deve servir à nossa saúde, deve expressar as nossas possibilidades de aprendizado, de ação na Terra. Mas cultuar sem buscar formas e modelos que não correspondam àquele que a vida nos deu. Devemos e podemos melhorar tudo que nós temos, inclusive a nossa saúde, a nossa aparência, mas sem nos escravizarmos a conceitos externos. Se nós não estamos felizes com o que nós somos, com aquilo que nós construímos para nós mesmos, com o que nós recebemos de Deus, nós vamos ficar buscando incessantemente parecermos com outrem, que não reflete o nosso padrão. Então, o culto ao corpo, na visão espírita, significa buscar a saúde, buscar a harmonia, buscar a beleza possível, sem os excessos. E lembrar daquele ditado grego, não é? Mente sã, um corpo são. Exatamente. E é isso que nós devemos buscar. Com certeza. Parche, mais uma para você. Poder. Essa pega, hein? Realmente a questão do poder é um grande complicador para o ser humano. Você costuma dizer, se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. É onde ela vai manifestar. Talvez o poder seja, junto com a riqueza, uma das provações mais complicadas que nós temos. Porque todos nós, não é? Lá dos nossos antepassados, ou do nosso passado, gostamos de nos sentir poderosos, ou seja, dominando uma determinada situação. Mas nós temos que entender que com a evolução, o poder é manifesto não pela opressão, não é? Mas pela forma de liderar, pela forma de conduzir, pela forma de repartir, pela forma de atribuir. Esse é o poder bem exercido. O poder mal exercido causa, inclusive, tragédias que nós temos acompanhado rotineiramente. O poder mal exercido também leva ao extremo egoísmo, leva à criminalidade, leva à corrupção. Então, essa é uma pessoa que domina o poder, ou que tem o poder, ela deveria se policiar muito e aprender muito com isso. Rose, mais uma. A inteligência. Todos os dons que nós recebemos da vida, eles estão a indicar, não é? O uso que nós devemos fazer dele. Por que Deus nos concedeu a inteligência? Com certeza, para que a utilizemos em benefício de nós mesmos e dos nossos semelhantes. O homem inteligente na Terra, diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, deve exercitar o seu dom em benefício daqueles que o cercam, não para oprimir, que é outra forma de poder, não é? Usar a inteligência para oprimir os semelhantes, principalmente aqueles menos aquinhoados. O homem inteligente, a mulher inteligente, tem a possibilidade de criar, de transformar as coisas ao seu redor, de direcionar os recursos para a sua melhor finalidade. É um dom sagrado que Deus nos deu para que o utilizássemos a serviço do crescimento do mundo que nos cerca, do nosso semelhante, não para usarmos em ostentação pessoal ou utilizarmos para menosprezar aqueles que têm maiores dificuldades nessa área. A missão do homem inteligente na Terra, segundo o Espiritismo, é servir ao crescimento do seu semelhante. Parchin, é da sua área profissional aí, em parte, eu acho, os recursos naturais. Nós já discutimos aqui em programas anteriores sobre ecologia, etc. Mas qual seria o teu recadinho bem objetivo a respeito? Bem objetivo. Nós, como sociedade, estamos usando hoje, em média mundial, 1,5 vezes a capacidade de reposição do planeta. Ou seja, estamos queimando todas as gorduras que o planeta, ao longo de milênios, adquiriu.
Então, se nós não soubermos administrar os recursos naturais, nós teremos grandes problemas. O abuso no consumo dos recursos naturais é brutal. Nós temos uma grande parte da população da Terra que vive com 12 a 14 litros de água por dia. E um cidadão de primeiro mundo consome 2.000 a 3.000 litros dia. Isso mostra o abuso do consumo de um bem que é finito. E isso só para um dos exemplos. Temos que cuidar muito do abuso dos recursos naturais, porque esses, sim, podem causar a nossa extinção na Terra. Pois é, pegando o gancho do Parchin, consumismo. Faz parte disso aí que ele falou, mas o que mais esse consumismo desenfreado? As pessoas querem ter e esquecem do ser. Bom, nós sabemos que nós somos criados imperfeitos e num processo de busca da perfeição. Por nossa natureza, Deus nos deu uma insatisfação quase permanente com as conquistas que já fizemos. Nós sempre queremos mais. Nós andamos a pé, sonhamos com um carrinho velho. Conseguimos o carro velho, queremos um carro novo. Temos o carro novo, queremos um de câmbio automático. Faz parte da natureza humana querer mais e melhor. O consumismo é a face doentia desse processo. Querer mais e melhor deveria significar para nós buscar o nosso crescimento pessoal, nosso aperfeiçoamento, nossas possibilidades de gratificação pessoal com a vida que Deus nos deu e aquela que nós podemos conquistar com a permissão, com a bênção divina. Entretanto, quando nós estamos insatisfeitos conosco, quando não conseguimos criar esse processo de crescimento interior de maneira harmoniosa e satisfatória, nós nos voltamos não para o ser, mas para o ter. Buscamos obter na satisfação exterior, na troca de objetos, no consumo rápido de bens, a satisfação que não obtemos com a nossa própria harmonia espiritual. Então, o homem consumista, que não está satisfeito com o que tem, que busca nas aquisições exteriores essa satisfação, é uma pessoa que de alguma forma desviou-se do seu processo de construção interior para a busca de valores externos, que são passageiros, que são efêmeros, que nós não levamos conosco. Portanto, é uma pessoa que vai necessariamente ficar frustrada. Parchin, mais um item para você, tecnologia. Estamos abusando da tecnologia. Tecnologia é uma coisa maravilhosa, mas sabe que não está havendo excesso? Tirando o foco do ser humano, dos valores do ser humano? Talvez quando a tecnologia é endeusada. Hoje, por exemplo, lança-se um celular novo e as pessoas fazem filas de madrugada dias antes para comprar. Então, a tecnologia acaba gerando o consumismo. Nesse ponto, ela é negativa, mas, ao mesmo tempo, ela pode propiciar grande evolução da sociedade, grande evolução para a humanidade. O que é preciso fazer é com que as pessoas percebam isso e exijam isso de quem desenvolve tecnologia. A tecnologia tem que estar a serviço do homem, a serviço da sociedade, produzindo resultados para a sociedade de forma equilibrada, distribuindo a todos, inserindo a todos no processo tecnológico. Como tudo, pode ser bom ou pode ser ruim. O foco é que precisa ser dado corretamente. Vamos usar a tecnologia para melhorar a vida da humanidade. Rose, você pediu para usar a palavra, pois então agora fale a respeito do abuso da palavra. A palavra é a expressão, ou deveria ser, não é? Se formos fiéis àquilo que nós somos, é a expressão da nossa realidade. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, deveria, sem ferir as convenções, né? Exteriorizar-se pela palavra. Ela transporta energia, ela pode ser a fonte de esclarecimento, a fonte de partilha, de entendimento, e pode ser também, quando fora do momento, quando excessivamente detalhista, quando até agressiva, pode ser fonte de dor. Nós temos que pensar que a palavra foi nos dada para que nós expressássemos o nosso mundo interior com respeito à realidade que nos cerca. Ela pode ser a maior riqueza que nós temos quando expressa a nossa afetividade. Mais importante até do que a palavra falada é a palavra ouvida. Se nós pudermos ouvir o nosso semelhante, respeitando a sua expressão, a palavra com certeza vai ser fonte de riqueza em nossa vida. Muito bem.
Nós estamos chegando praticamente ao final do nosso tema livre de hoje. Muito interessante esse ping-pong, esses itens bem rapidinho, esses tópicos analisados aí. E antes de passar para o Parche para ele falar sobre o último item, nós tínhamos aqui ainda um a mais que é sobre as drogas. Entretanto, falar que drogas é um abuso é redundante, né? Então, todo mundo conhece os malefícios, as consequências, é um problema gravíssimo da nossa sociedade, do ponto de vista médico, social, econômico, etc, etc. Dispensa maiores comentários. Parche, para terminar, abuso na área da religião e da fé, por favor. Esse é um tema atualíssimo, né? E nós estamos vendo aí o que está acontecendo atualmente no mundo pela intolerância religiosa. As religiões em si, elas dificilmente provocam abuso porque a segue quem quer, aquele agrupamento que com ela afiniza. Mas a intolerância com a religião do próximo, com a filosofia do próximo, está causando grande transtorno na humanidade, coisas que nós já havíamos vencido, estamos voltando. O abuso na religião é não respeitar a opinião do outro, a crença do outro, aquilo que o outro considera como importante, aquilo que o nosso próximo considera como importante, é no mínimo digno de muito respeito por nós. Temos que aprender isso, sob pena de voltarmos à barbárie. Muito bem, meus irmãos, ficamos por aqui com o nosso tema livre de hoje e segue nosso programa agora com os quadros espiritistas Responde Presença Literária. Até daqui a pouco. Revista Ser Espírita, o espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá! No Espiritismo Responde de hoje, nós tivemos o encaminhamento da seguinte questão. A doutrina espírita diz que os principais acontecimentos de nossa vida são programados antes de nós nascermos. De que adianta, então, se existe essa programação, eu pedir ajuda a Deus quando tenho problemas, se isso não vai evitar que os males me atinjam? De que adianta rezar se Deus não vai mudar os acontecimentos que estão programados? A questão é realmente interessante. O que nós temos que lembrar, em primeiro lugar, é que quando nós renascemos, desde que nós já tenhamos um certo grau de consciência, de moralidade, de preocupação, não é, conosco e com o ambiente, nós somos acompanhados em nosso projeto reencarnatório por nossos mentores, por nossos familiares, por nossa família espiritual. Existe uma programação, como foi muito bem colocado, para essa vida. Os principais acontecimentos, eles são delineados de maneira que nós possamos aprender as lições necessárias do nosso trajeto evolutivo. Se quando nós ingressamos num curso técnico ou numa faculdade, existe um currículo mínimo, com matérias obrigatórias e matérias facultativas, para que nós possamos ter a graduação, imaginem toda uma existência na Terra. Naturalmente, nossos amigos espirituais têm o maior cuidado e nós mesmos, quando temos condições, auxiliamos nas escolhas feitas para traçar aquelas experiências, o ambiente familiar, as dificuldades que possam aprimorar o nosso caráter, promovendo a nossa evolução espiritual.
As dificuldades que nos atingem, então, muitas vezes correspondem, obedecem a programações anteriores. Nem todas, é claro, mas as mais importantes, os acontecimentos mais importantes da vida obedecem a uma programação anterior, assim como as matérias mais importantes da nossa faculdade fazem parte de um currículo obrigatório. Ora, é óbvio que nós precisamos passar por essas experiências para adquirirmos determinadas habilidades que nos possibilitarão uma evolução espiritual mais rápida. Isso não significa, entretanto, que o poder extraordinário da oração não possa e deva ser mobilizado a nosso favor. Muitas das nossas experiências, à medida que nós evoluímos, à medida que nós tomamos decisões favoráveis ao nosso progresso espiritual, podem ser amenizadas. Nós podemos melhorar as nossas condições. A nossa oração é um pedido, uma comunicação com o plano superior que mobiliza toda a nossa família espiritual, os nossos mentores, que procuram, na medida do possível, atender naquilo que não nos impeça de adquirirmos as experiências necessárias ao nosso pedido. Muitas vezes a nossa oração é atendida de forma que de momento nem entendemos. Às vezes temos uma grande dificuldade familiar, pedimos ajuda e contraímos uma doença. Parece um contrassenso. Entretanto, muitas vezes a família reunida em torno do nosso processo de cura nos dá aquela condição de harmonia que nós pedimos na oração. A oração, então, ela sempre tem resultado. Jesus nos disse: pedi e obtereis, batei e abre-ser-vos-á. Deus não dá uma pedra a um filho que pede um pão. Então a nossa oração pode ser mobilizada em todas as circunstâncias da nossa vida. Ela não afastará as experiências que são necessárias para o nosso progresso, porque assim ela nos traria um malefício, não um benefício, do ponto de vista espiritual. Mas sempre nos dá força, nos dá intuição para acharmos as soluções necessárias, nos coloca no caminho certo, mobiliza os nossos amores que não renasceram conosco, mas que constituem a nossa família espiritual e que nos dão a sustentação necessária para que os recursos possíveis, que amenizem a nossa rota, que nos coloquem no rumo certo, que nos deem forças, energia, alegria de viver, necessárias à superação dos problemas, nos atinjam. Então a oração pode e deve ser mobilizada quando nós nos sintamos em dificuldade, em desarmonia, ou quando queiramos simplesmente agradecer pelo mundo que nos rodeia. E ela sempre é respondida. A questão é como vamos usar aquela intuição e aquela energia para superarmos os problemas que nós mesmos muitas vezes solicitamos para crescermos espiritualmente. O momento de prece é um momento sagrado, de comunicação com as energias superiores. Se nós soubermos utilizá-lo a nosso favor, nunca estaremos sós, nunca estaremos desamparados, por maiores que sejam as nossas lutas. Muita paz, permaneçam conosco. Prezados amigos, nosso quadro Presença Literária de hoje, nós vamos abordar o livro Visão Espírita nas Distonias Mentais, do psiquiatra espírita Jorge André dos Santos. É um livro pequeno, com 143 páginas. A primeira edição saiu em 1995 pela editora da FEB, a Federação Espírita Brasileira. Eu vou começar a citar alguns dados aqui, que fica mais fácil, mais didático, para vocês perceberem a importância deste livro. Então, ele fala, por exemplo, nos diferentes tipos de temperamento humano: ciclotímicos, esquizotímicos, humor maníaco, humor esquizofrênico, o introvertido e o extrovertido. Sobre as doenças mentais básicas, ou os doentes mentais básicos: neuróticos, personalidades psicopáticas e psicóticos. Os neuróticos, diz ele, que são inseguros, mas ajustados. Personalidades psicopáticas possuem características kármicas, com desajuste com o meio. Seguindo o quadro de doenças mentais, ele cita os histéricos,
classificados em fóbicos, obsessivos e hipocondríacos, que podem ser agrupados tanto como neuróticos, personalidades psicopáticas ou psicótico. Para Andréia, Jorge Andréia, a psicose é kármica. Esse é o grande detalhe que a gente tem que citar aqui. E que pode perdurar por mais de uma reencarnação. E que se divide em esquizofrenia e maníacos depressivas. Nas primeiras, é uma redução de relacionamentos, um mergulho no mundo de fantasias delirantes, perseguição, mania de grandeza, alucinações auditivas e geralmente também estão presentes as obsessões espirituais, provocando esses delírios, somando-se com os problemas pessoais que o indivíduo tem. Então, eu chamo a atenção aqui, já fazendo um parêntese, porque a importância deste livro não é só para espíritas, mas para toda aquela pessoa que trata da saúde mental, por exemplo, para os estudiosos de modo geral, para compreender que a doutrina espírita se aprofunda nesta área. Mais uma vez, vou enfatizar aqui o que disse em outras oportunidades: o espiritismo não é apenas uma religião, é uma filosofia e é uma ciência. E essas pessoas se dedicam a esse labor de pesquisar, de trabalhar, às vezes aproveitando, usufruindo da sua própria formação profissional, no caso do Jorge Andréia, a psiquiatria. Ele fala que as esquizofrenias podem ser simples, né? Vive o seu mundo interior, desequilíbrio na adaptação social, hebefrênicas. É claro que nós estamos citando esses termos aqui um pouquinho mais complicados, para vocês verem a profundidade do assunto. Então, ele fala que é mais presente na adolescência, nos maneirismos, nos risos bobos, entre aspas, no isolamento, e tem aquela que é a catatônica, com atitudes estereotipadas, imobilidade por muitas horas, que a pessoa, o adolescente, fica fechado, não fala com ninguém, etc, etc. Tem também a paranoide, com delírios constantes, principalmente perseguição, de difícil tratamento, com sintomas insistentes e fixados com bloqueio afetivo, traiçoeiros e perigosos. E nos maníacos depressivos, a principal característica é a oscilação do humor. Aí ele vai falar mais no capítulo das obsessões espirituais. Porque esses problemas pessoais, catalogados pela psiquiatria, elas estão muito associadas. Nem tudo é obsessão espiritual, mas também nem tudo é doença mental apenas. Às vezes essas coisas se conjugam, a doença espiritual e a doença física ou mental. Então, problemas que o indivíduo traz de outras reencarnações, dele próprio, conflitos, fobias, traumas, etc., mas que entidades espirituais desencarnadas se aproveitam dessas portas psíquicas abertas e agravam o problema. Por isso que muitas vezes esses problemas são muito difíceis de serem tratados. Precisa do tratamento médico, mas precisa também do tratamento espiritual. Se cuidar apenas com o médico, afasta o problema temporariamente, com remédios pesados, etc. E depois o agente espiritual volta. Se cuidar apenas do espiritual e não tratar com a medicação, também pode não ser suficiente, porque nem tudo é do espírito desencarnado. Muita coisa é do próprio espírito dele. Acredito que deu para entender um pouquinho. E no final, ele fala que nas histerias há perturbações visuais, auditivas, paralisias, agitações, desmaios e a depressão. E aí ele chega, apresenta as suas causas, né? Finalmente, sobre o mal do século, a depressão, ela seria causada por reações desencadeadas pelos fatos da atual encarnação com o meio. Ansiedades e depressões, levemente neuróticas, ficam só no perispírito, aquele corpo energético que nós possuímos, ou no máximo no inconsciente atual desta vida. E são de fácil remoção, mas quando se aprofunda, é difícil a cura e passa de uma encarnação para outra. Então o assunto é bastante complexo. Livros como este não é o único que trata desse tipo de assunto, mas nós recomendamos que vocês adquiram o livro, que procurem no sebo, numa livraria, etc. Visão Espírita nas Distornias Mentais. Tratamento profissional de problemas da psique mental e problemas espirituais. Meus amigos, nosso Diálogo Espírita fica por aqui. Até a próxima.